Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos aprender sobre medidas de capacidade. O que é medida de capacidade? Algumas coisas nós usamos para medir. Por exemplo, peso, né? O que a gente mede? Como que a gente mede alguma coisa? Como que a gente pesa alguma coisa? Isso é medida de massa. Então nós usamos o grama, o quilograma ou a tonelada para medir o que é pesado. Então nós usamos para pesar, ou seja, aquilo que a gente pode colocar na nossa mão e não cai. Então a gente vai ver o que é pesado, nós vamos medir o peso. Agora, quando a gente vai medir o líquido, dá para medir na balança? Dá pra gente colocar o líquido na balança? Não dá. Então, nós usamos isso como medida de capacidade. Ou seja, a gente precisa pôr em alguma coisa para poder medir. E isso nós utilizamos o litro ou mililitro. Por que isso? Porque a gente usa essas medidas para diferenciar a quantidade daquilo que não cabe na nossa mão. Por exemplo, a água. Eu consigo colocar água na minha mão para medir, para pesar? Não, eu preciso pôr a água dentro de algum outro recipiente para poder saber a quantidade de água que eu tenho ali. Então, nós falamos que isso é medida de capacidade, ou seja, tudo que é líquido, que a gente põe na mão e escorre pelos dedos, certo? Isso é medida de capacidade. Ou seja, tudo que é líquido nós usamos para medir o litro ou mililitros. O que é isso? 1 litro tem a quantidade de 1000 mililitros, que nós usamos como ml. Por exemplo, quando eu vou comprar um refrigerante no mercado, eu posso comprar a garrafinha pequena de 250 ml, posso comprar uma latinha de 350 ml, posso comprar uma garrafinha de 600 ml, posso comprar refrigerante de 1 litro, de 2 litros. Isso depende do tamanho do recipiente, do tamanho da garrafa que eu vou colocar a quantidade de litro. E é assim que nós medimos. Agora, uma coisa que a gente precisa saber, que nós usamos comumente. 1 litro tem 1000 ml. 500 ml nós chamamos de meio litro. Certo? Porque é metade, meio, quer dizer, metade da capacidade de 1 litro. Agora, vamos fazer uma experiência só para a gente poder medir melhor. Então, aqui eu tenho um recipiente que vai até meio litro, que vai até 500 ml. Aqui eu tenho a capacidade de 1 litro, tá? E aqui eu tenho 4 copos. Eu vou mostrar para vocês depois no desenho, mas primeiro nós vamos fazer na prática. Cada copo desse tem a quantidade de 250 ml. Então eu vou colocar aqui, ó. Eu derrubo tudo fora mesmo. Então aqui foi um copo de 250 ml, mais outro copo de 250 ml, e eu dei o total de meio litro, certo? Esse meio litro, então, eu tenho 500 ml. Aqui eu vou colocar, ó, metade. Perceberam? Eu enchi somente metade de uma capacidade de 1 litro. Então, aqui eu tenho 500 ml, quer dizer que eu tenho meio litro. Mais fácil para vocês enxergarem assim. Agora, então, ó, eu usei 250 ml, um copo de 250 ml, mais outro copo de 250 ml. Então, eu usei 500 ml, quer dizer, eu usei meio litro. Agora, para eu completar a capacidade de 1 litro que cabe nesse recipiente, eu vou colocar os outros copos de 250 ml. Uau! Mais um.
falei tudo. Aqui eu completei mais 500 ml, ou seja, meio litro. Então, aqui eu vou colocar mais meio litro. Encheu. Então, vocês viram como é fácil a gente entender como que faz para medir o que é líquido? O que tanto que a gente usa no nosso dia a dia que é medido por líquido, que é medido com capacidade por litro? Tudo que é líquido. Então, eu usei 4 copos de 250 ml para dar 1 litro, certo? Bom, a gente mede isso, não tem como medir, por exemplo, igual a distância, o tamanho, o comprimento que a gente usa, os centímetros, o metro, o quilômetro, né? Não dá. Dá pra gente medir o líquido com peso, com grama, com quilograma, com tonelada? Também não dá. Então, para isso, nós usamos a medida de capacidade, que é o litro, para medir tudo que é líquido. O que nós consumimos no dia a dia que é medido por litro? Por exemplo, a água, como nós vimos, o refrigerante, como eu dei exemplo para vocês, o leite, o café, o suco, o combustível, a gasolina, o álcool que a gente abastece nos nossos veículos, no posto. Enfim, tem uma série de coisas. Então, tudo que a gente compra que é em um recipiente, que a gente vê que tem esses símbolos do mililitro ou do litro, nós sabemos que a medida usada é a medida de capacidade. Espero que tenham entendido.